A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro foi muito positiva para a dupla de Minas, Atlético e América. O venceu o Juventude de virada por 2-1 em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Mesmo não fazendo uma grande apresentação, mas é um time com poder ofensivo muito grande, muito forte. E com esse resultado, ele assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Ultrapassou o Palmeiras, colocando 2 pontos à frente do Alviverde, tendo o mesmo número de partidas, 15, e lembrando que eles vão se enfrentar sábado que vem no Mineirão. Sabe o que pode acontecer com isso? O Atlético, se vencer, e ele tem vencido todos os jogos, engatou 7 vitórias consecutivas com essa de hoje, ele vai botar 5 pontos na frente. 5 pontos na frente do vice-líder. Então é impressionante a campanha do Atlético. Muita gente badala o Palmeiras, badala o Flamengo, mas quem está correndo por fora é o Atlético. Todo tabu existe para ser quebrado. Vocês vão me lembrar, o Atlético quase sempre é assim, dispara, depois perde, arrepia na reta final e não ganha. É verdade, ele tem um peso muito grande de não conquistar esse título desde 71. Está completando 50 anos esse ano. Meio século é muita coisa para um time da grandeza do Atlético e dos times que ele já formou e de campanhas que já fez. Mas aí uma hora vai cair esse tabu. E ele está fazendo por onde tentar derrubar. Porque está vencendo os jogos. Mesmo quando não joga bem, ele vence. Ele joga bem no momento chave do jogo. A virada hoje se deu nos minutos finais. Então ele cresce, tem soluções de banco. O Cuca está sabendo manejar bem o jogo. Está contratando gente boa. Do meio de campo para frente é muito bom jogador ao mesmo tempo. Então os jogadores vão se entrosando, vão adquirindo um entrosamento ali e vão se consolidando como equipe, como conjunto, como um universo ali. Então o Atlético está indo com a faca e o queijo na mão aí para fechar o primeiro turno na liderança e embalar. Ele montou um elenco vasto, um elenco grande, que não sentiu tantos desfalques quanto os outros. Né? As datas FIFA desfalcam muito mais os outros que ele. Ele tem jogadores de outras seleções, são 4 jogadores, mas ainda assim permanece o Hulk. O Nath Fernandes não é da seleção argentina, então os 2 craques do time continuam. Ele perde ao Savarino, ele perde o Alan Franco, ele perde o Júnior Alonso, né? Ele perde um aqui e outro ali, mas não perde a essência. Perdeu o Arana para a Olimpíada, mas o Arana está voltando. Né? Então é um time que está muito forte, está embalado aí. A virada se deu, ele levou um gol aos 45 do primeiro tempo, um gol do Paulinho Boia, inicialmente anulado, aí o VAR mostrou que ele tinha condição a receber a bola, estava na mesma linha do zagueiro, ele correu pela direita, fintou o zagueiro para dentro e colocou bonito de canhota no canto do Everson, fez 1-0. O Juventude tentou segurar o que dava, mas é um time muito inferior ao Atlético, bastante inferior. A briga deles é diferente. Então, aos 31 minutos, uma troca de passe muito boa com o Sacha, o Hulk recebeu na frente e empatou. Invadiu a área, trocou de pé e colocou na saída do goleiro Marcelo Carné fazendo 1-1. O Atlético foi para cima, tentar a virada. Já havia acontecido isso contra o Corinthians, na Aliança, na Neoquímica Arena. Então ele foi em cima. E aos 46, na cobrança de um escanteio da direita, o zagueiro Nathan Silva, de cabeça, fez 2-1. Esse Nathan Silva estava no Atlético Goianiense e foi requisitado pelo Cuca. Chegou e entrou no time e está mostrando uma solução para a zaga ali. Está ficando no time, mesmo quando volta o Hever, quando volta o Júnior Alonso, e o Igor Rabelo perdeu espaço, até jogou hoje. Então esse Nathan Silva ficou e fez o seu primeiro gol com a camisa do Atlético ali. 2-1, Atlético primeiro colocado e com a faca e o queijo para aumentar essa distância na próxima rodada aí. O Juventude está em 14º, a briga dele é outra. Um resultado impressionante aconteceu agora, terminado no Maracanã. O Flamengo, que tem 2 jogos a menos, e se vencesse, ainda estaria na distância mais ou menos de 7 pontos do Atlético, mas com o universo podendo reduzir para 1, foi goleado por 4-0 pelo Internacional, depois de 7 vitórias consecutivas. Desde que o Renato Gaúcho assumiu no lugar do Rogério Ceni, demitido depois de uma derrota para o Atlético, diga-se de passagem, o Flamengo foi o Flamengo de antes, com falhas na defesa, vulnerável atrás. Começou até bem, perdendo gol, criando chances, o Inter precisando de resultado, o Inter está brigando para a zona do rebaixamento. De repente o Inter começou a fazer gol. Aos 18 minutos num contra-ataque, um passe do Edenilson, o Yuri Alberto, dono da noite, fez 1-0. E logo depois, 1 ou 2 minutos depois, perdeu um gol incrível, que era para fazer 2-0 logo. O Flamengo tentou de todo jeito, não sei o quê, mas estava nervoso. Aos 40, outro contra-ataque, o Patrick lançou o Yuri Alberto, 2-0 Inter. Foram para o intervalo com 2-0.
E logo no começo do segundo tempo, num contra-ataque, o Tyson pegou a bola em sua intermediária, caminhou o campo inteiro, livrou-se de um zagueiro, foi embora na cara do goleiro, fez o terceiro gol, 3-0, primeiro gol dele em sua volta ao Internacional, desde o exterior. Aos 17, o Gabigol recebeu um cartão amarelo por reclamação, bateu palminha, tirando o sarrinho do juiz, e foi expulso. É discutível se ele poderia ter sido expulso ou não, mas não pode bater palminha quando você leva o amarelo. Ele não é a primeira vez que acontece isso. Esse jogador já apontou outras desse tipo e não é a primeira expulsão dele. Então, dentro desse aspecto, não pode. Ele desrespeitou a autoridade do jogo. Pô, bater palminha para ironizar um cartão, acabou sendo expulso. O Flamengo, com um a menos, perdeu todo o poder de tentar alguma reação ainda. O Inter foi para cima e aos 25, Yuri Alberto, novo contra-ataque. Dono da noite, 3 gols a pedir música no Fantástico, 4-0 o Inter, dá uma recuperada, respira, 11º colocado, o Flamengo em quinto, ainda tem 2 jogos a menos, mas está 10 pontos atrás do Galo, 10 pontos atrás do Galo. Ele vai jogar esses 2 jogos contra o Atlético Paranaense e o Grêmio, muito mais pressionado do que já estava, mas muito mais pressionado mesmo. Eu disse que outro time mineiro que se deu bem na rodada foi o América, porque dos 8 jogos dessa rodada, dos 8 jogos já disputados dessa rodada, foi o único mandante a vencer. O único mandante a vencer. Foi a rodada dos visitantes. Ganhou do Fluminense por 1-0. O América está em 17º, na zona de rebaixamento ainda. O Fluminense está em 13º, caindo na tabela. Poupou alguns titulares por causa do jogo da Libertadores agora. O América não tem nada com isso. Pressionou o goleiro do Fluminense, o Matheus, foi muito bem, o goleiro do Fluminense. Foi uma partida muito boa, evitou uma goleada mais ampla. Aos 26 do segundo tempo, o Ademir, a bola foi cruzada da direita, o Manel tentou dominar, a bola bateu no Manel, sobrou para o Ademir fazer 1-0 na série do goleiro. 1-0 América, que perdeu chance para fazer 2-3, poderia ter feito mais amplo, mas conquistou uma vitória, que respira um pouco aliviado, estava sem vencer há muitos jogos, ainda está na zona de rebaixamento, mas dá uma respirada, jogou melhor do que o adversário e mereceu vencer. Outro jogo que poderia ter tido um vencedor, na Vila Belmiro, Santos 0, Corinthians 0. O Corinthians merecia vencer. Não foi um grande jogo, mas ele jogou melhor. Aos 11 do segundo tempo, o Jô teria feito 1-0, mas na jogada o Gustavo Mosquito recebeu a jogada e cruzou para o Jô fazer o gol. Ele estava realmente um pouquinho à frente do último defensor. O VAR provocou a anulação do gol. O Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro, teve trabalho nessa tarde, teve que anular o gol depois de ver no VAR. Aos 16, ele deu um pênalti no Gustavo Mosquito. Uma chegada do Madison. Aí, alertado pela turma do lado de cima da salinha, ele foi lá na cabine e viu que o Madison tocou a bola. E depois que o Gustavo se projetou. Então, ele anulou a marcação do pênalti e não deu o pênalti. 0-0. Placar também, no jogo que terminou há pouco, Ceará 0, Atlético Goianiense 0. Com os jogos de sábado, Atlético Paranaense 1, São Paulo 2, Cuiabá 1, Bahia 1, Palmeiras 2, Fortaleza 3, consolida-se uma rodada inteiramente dos visitantes, à exceção do Coelho. E nessa segunda-feira jogam Grêmio e Chapecoense. Se os visitantes ganharem outro, o Chapecoense é o único time sem vitória no campeonato. E o Grêmio está na zona de rebaixamento. Aliás, são os 2 últimos colocados. É um jogo do Lanterna, Chapecoense, contra o vice-lanterna, Grêmio. O que vai dar, né? É isso aí, meus amigos. Fique com a gente e até a próxima.